Origem genética do sexo. Os cromossomos sexuais X e Y. No ser humano, um dos cromossomos X nas fêmeas é inativo e, portanto, não se expressa. A lionização é uma consequência direta deste fenômeno. Os hormônios sexuais são os encarregados de conceder a uma pessoa as características físicas de seu sexo genético, e sua regulação difere em função dos cromossomos sexuais do indivíduo. Em vista disso, os homens e as mulheres se diferenciam no número e tipo de cromossomos sexuais. XY para eles, e 20 para elas. Estes cromossomos contêm as chaves que desencadeiam a regulação dos hormônios sexuais nos homens e mulheres, das que vão depender os caracteres sexuais. Nos organismos onde as fêmeas e os machos diferem no número de cromossomos sexuais, desenvolveu-se um processo que elimina a diferença no número de doses dos genes ligados ao cromossomo X. Compensação da dose genética nos cromossomos sexuais XY. O objetivo é manter níveis de expressão dos genes ligados a este cromossomos similares em machos e fêmeas. Este processo recebe o nome de compensação da dose gênica. A compensação da dose gênica foi estudada em diferentes organismos modelo, como na mosca da fruta, Drosophila melanogaster, ou no rato comum, Mius musculus, tendo-se descoberto que os mecanismos que mediam o processo de compensação em uns e outros é diferente. No caso dos mamíferos, a determinação sexual tem como base o cromossoma Y. Ou seja, um indivíduo desenvolverá as características típicas do gênero masculino caso apresente este cromossomo. Um exemplo claro do mencionado anteriormente é a síndrome de Klinefelter. As pessoas que sofrem desta síndrome apresentam 47 cromossomos, 22 pares de cromossomos autossômicos e 3 cromossomos sexuais, XXY. Ou seja, um cromossomo sexual a mais do que o normal. Estas pessoas desenvolvem as características de um homem com normalidade, o que sustenta a teoria de que o cromossomo Y é o que marca o processo de determinação sexual. De fato, em muitas ocasiões as pessoas afetadas não são conscientes de que sofrem desta síndrome até chegar à idade adulta e os sintomas típicos da doença se apresentarem: infertilidade, desenvolvimento excessivo das mamas, etc. A síndrome de Klinefelter é a doença genética mais comum em homens. Como acontece o processo de inativação do cromossomo X? Em teoria, durante a inativação cromossômica do cromossomo X haveria dois possíveis mecanismos a seguir: ou a escolha do cromossomo X que vai permanecer inativo, ou a escolha do cromossomo X que será inativado. Esta incógnita foi resolvida ao se estudar a síndrome da superfêmea, uma doença genética que se caracteriza pela presença de um cromossomo X extra, 30. Nestes indivíduos são inativados de forma aleatória dois de seus cromossomos X, o que sustenta a teoria de que o mecanismo que rege o processo de inativação cromossômica é a escolha do cromossomo X que vai permanecer ativo. O silenciamento do cromossomo X se trata de um fenômeno epigenético que intrigou aos cientistas durante décadas. A imensa maioria dos genes se expressam nas duas cópias cromossômicas. Lembre-se de que o ser humano possui 22 pares de autossomos, porém, como mencionamos anteriormente, isso não é possível nos cromossomos sexuais devido ao fato de que o número de cromossomos X e Y difere entre os dois sexos. As consequências visíveis da inativação cromossômica. 18. Tratava-se do agora chamado corpúsculo de Barre, que não é mais do que a inativação de uma das cópias do cromossomo X em fêmeas. Hipermetilação cromossômica que se torna visível ao microscópio ao cromossomo que afeta.
Segundo a hipótese de Lyon, uma geneticista britânica especializada nestes fenômenos, o processo de inativação em mamíferos é aleatório. Em algumas células, será inativado um cromossomo X, em outras, outro. A aleatoriedade deste processo contribui para a variabilidade genética e, portanto, interpreta-se como um aspecto positivo. Lyon observou que os gatos que apresentavam uma pelagem com manchas de diferentes cores eram em sua maioria fêmeas. As diferentes cores se deviam à inativação aleatória de um de seus cromossomos X. Em honra a esta geneticista, esse fenômeno foi chamado de lionização. Imagem principal oferecida por Wiki ou com